Então hoje vai ser outro tema. O que você gostaria de constelar hoje? Medo de falar em público. Ok. Qual a intensidade desse medo, de 0 a 10? É assim, eu sou bem extrovertida, eu converso bem assim com as pessoas, mas se eu tiver assim numa roda de um pouco mais de pessoas, eu tenho já vergonha de me expor, de falar. Se tiver que fazer tipo assim alguma dinâmica, por exemplo, uma coisa que me trava também. Entendi. De alguma forma, é, eu ouço medo da rejeição. Medo de que as pessoas vão Isso, rejeitar você, vão questionar você, isso. vão discordar de você. É mais isso do que falar em público. Quando você fala que você é extrovertida, se você não tem dificuldade de falar com as pessoas, mas é mais Não, quando você está fazendo isso num contexto em que alguém pode reprovar o que você está falando, seria isso? isso, se tiver mais pessoas assim, eu já travo já. Já tenho vergonha, já fico preocupada aquilo assim, o que que as pessoas vão falar? Ou se vai fazer alguma dinâmica, por exemplo, né? Se você vai conduzir uma dinâmica ou se você vai Não participar de uma dinâmica? participar. Se eu vou participar de uma dinâmica, eu já fico bem, já começa a palpitar, o coração acelera, já fico vermelha. Uhum. Ah, em relação à dinâmica, eu não consegui entender. Você tem medo de dinâmica de grupo? É isso? Eu não entendi. Sim, vamos supor que vai fazer alguma dinâmica com. Tem bastante pessoas numa sala, por exemplo, e vai Tá. fazer uma dinâmica, eu já fico com vergonha, me travo, já começa o coração a disparar. Qualquer dinâmica? Ou tem alguma que te pega Qualquer mais? uma. Qualquer uma. Às vezes até uma coisa assim, aparentemente boba, vamos dizer, eu já fico com vergonha. Entendi. Quanto de medo? Então, quando eu perguntar sobre medo, lembra dessas situações. E pensa na situação e vê como você sente agora. Qual a intensidade do medo de 0 a 10? Uns 9. 9. Tá. Tem um jeito muito fácil de a gente resolver o medo. Talvez a gente termine antes de. Porque é bem uma maneira de lidar com o medo é olhar para ele. Quando a gente olha para o medo, ele Sim. diminui. Daí, se a gente resolver, a gente vai terminar mais cedo. Se a gente resolver Sim, rápido, a gente faz o próximo passo, tá? Se eu pedir para certo. você pensar no medo, vou perguntar assim, ó, como você sabe que agora você tem esse medo 9? O que te faz saber que você tem esse medo 9? Imaginando eu já numa dinâmica, por exemplo. Aí sente o medo, é isso? Sim, sim. Que é 9. Que é o quê? Tá? Que é 9, 9? de 0 a 10. Isso. Ou seja, a gente vai fazer um movimento, se funcionar o movimento vai diminuir, né? Certo. Aham. Quanto? Se diminuir para quanto já vai ter valido a pena? Uns 5 já. Ok, tá bom. Pensa no medo. Você fez a constelação ontem com bonequinhos? Como que foi? Com pessoas? Ele colocou os bonequinhos, né, para representar e pedia para me escolher uma pessoa que também estava participando. E a pessoa que, no caso, me passou por mim, pelo Então, tema, meu pai, minha tinha a mãe, equipe entendeu? dele. Tinha a equipe dele. Isso. Além dos Não bonequinhos, tinha seria alguém. equipe. Não, não é equipe. É um grupo no WhatsApp que ele tem e as pessoas que querem entrar, entra e pode participar. Isso, alguém representou você e você via. Foi pelo Zoom, é isso? Isso. Você via quem estava representando você, é Via. isso? Eu Sim. deduzo que as pessoas que ele escolhe para representar é quem ele já conhece e sabe como uma pessoa. Porque quando a gente escolhe alguém que não tem nenhum conhecimento, ele não conhecia ninguém, nunca tinha falado com ninguém e escolheu alguém, foi isso? Então, não, no caso, os bonequinhos, eu escolhi os bonequinhos, no caso, para representar eu. Aí eu tinha que escolher ali no Zoom uma pessoa, eu que escolhi. Só que teve uma pessoa que eu escolhi para me representar, ele pediu para ela não me representar, porque era a primeira vez que ela estava Tá, é isso. participando. Aí depois que eu escolhi, foi tudo bem. Sim. Tá bom, então não vou usar bonequinho porque você já viu esse, então vou fazer um diferente. Tá bom? Tá, ok. Pensa na sua criança, mas pensa na imagem dela para representar o medo. Porque o medo que você sente é uma parte de você, que pode ser da Sim. infância, normalmente costuma ser.
Quando você Sim, pensa na Silvia que sente medo, ela está perto ou está longe de você? longe. Imagina ela perto. Se ela estiver perto, é melhor ou pior? É, é uma sensação estranha, assim, de como se De fosse medo? de medo mesmo, ela mais Mas é perto de isso. mim. É isso que a gente vai mudar. A ideia é que você está sentindo o que ela está sentindo. E o que Sim. ela está sentindo é porque você está rejeitando ela. Você é a Ah, única pessoa que pode acolher ela. Você é a única uhum, pessoa que pode deixar ela mais segura. Para você deixar ela segura, você precisa olhar para ela. Você precisa acolher uhum, ela. Você precisa falar para ela, tá tudo bem sentir o que você está sentindo, mas você está uhum. mantendo ela longe porque incomoda. A tentativa de manter ela longe faz o incômodo aumentar, entendeu como funciona? Sim, A entendi. gente vai mudar a relação. Quando muda a relação, resolveu. Então você fala para ela: eu vejo que você está com medo. Para mim falar? Isso, aí você fala para ela. É Tá. a Silvia de hoje falando para a Silvia criança com medo. É, eu vejo que você está com medo. E tá tudo bem, você pode sentir medo. E tá tudo bem, e você pode sentir medo. Observa o que muda na imagem dela, no que você está sentindo. Diminui o medo, aumenta. Não, diminui. Para quanto? Ah, uns 7. 7. Tá. Se eu perguntar para você o que o medo traz de bom, qual o positivo do medo? Ixi, agora em positivo. Ah, para que serve o medo? Como que ele te ajuda? Se você não tivesse o medo, o que aconteceria? Só seria bom ou poderia ter efeito negativo, não ter medo? Ah, eu acho que o medo, ele é bom também, né? Sim. Se você não tiver medo, você pode ser uma pessoa que incomoda todo mundo sem saber. O medo faz você pensar antes de agir. Uhum, Parte do medo de falar em público tem também a ver com: será que você se sente preparada? Será que você não precisa se preparar? Então, o medo ajuda você a pensar antes de agir, uhum, entendeu? Então, ele não é certo. ruim. Quando você acolhe o medo, você acolhe e pode usar o positivo dele. Quando você rejeita o negativo do medo, que é a insegurança, a dúvida, quando você rejeita o medo, você rejeita também a parte boa. Quando você acolhe, o medo diminui e você pode usar a parte boa, entendeu? Uhum, entendi. Então você fala para a Silvia, criança, você diz para ela: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Isso. O que muda? É, melhor um pouco. Quanto está o medo agora? Uns 6. 6. Tá, agora você diz para ela: agora você é bem-vinda na minha vida. Agora você é bem-vinda na minha vida. E eu cuido de você em primeiro lugar. E eu cuido de você em primeiro lugar. Imagina que você abraça ela. E você pode se abraçar para sentir que você está Uhum, abraçando e sendo abraçado. Então é a uhum, Silvia de hoje abraçando a Silvia criança que estava com medo. E não quer dizer que ela nunca mais vai sentir medo. A diferença é que ela uhum, vai sentir o medo. Quando sente medo e aceita o medo, ele passa. Quando rejeita o medo, ele continua. Quanto está o medo agora? uhum. Ah, agora eu tô Continua 5. 5. Chegamos no objetivo. Sim, Certo? Eu vou propor ainda mais um certo. movimento. Porque apesar de já ter Uhum, chegado, dá para fazer mais uma coisa. Ah, quando o medo é 5, muitas vezes isso fala que o medo pode não ser só seu. Pode ser que você está carregando um medo que também é dos seus pais ou da família. Quem mais na uhum. sua família sente medo? Assim, Ah, todo mundo sente, mas eu estou perguntando assim: sim, quem mais, além de você, sente um medo que se destaca? Uma a minha insegurança que mãe. sobressai? Tá? Minha Então, mãe. pensa nela, pode ser que você está carregando um medo
parte do medo que vem dela. Quando você devolve o Sim, medo para ela, você fica mais livre. E ela dá conta do dela. Entendeu? certo. Então, Sim. pensa nela, a sua mãe está perto ou está longe? Quando você pensa nela. Ah, tá. Não tá longe, mas também não tá perto. Então, imagina ela perto. E quando ela está perto, é melhor ou pior? Em termos do medo. Quando ela está Melhora. perto, o medo diminui ou aumenta? Diminui. Para quanto? Ah, pode colocar 4. 4. Tá. Agora, imagina que ela olha para os pais dela. Ela tem uma caixa nas mãos. Como é essa caixa que ela tem nas mãos? Madeira, metal, papel, papelão. Madeira. Isso. Imagina que ela entrega essa caixa para os pais dela e ela diz: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. É para mim repetir? Não, esse é ela imaginando. Tá. E daí ela olha para você e ela fala: eu sou sua mãe e você é minha filha. Eu sei que nem sempre eu estive presente como a mãe que você gostaria, mas eu sou e sempre vou ser sua mãe. E o que houve entre mim e o seu pai foi assunto nosso. Nós resolvemos. Nós somos os grandes e você é a pequena. Daí, agora, ela olha para você. Bom, ela já estava olhando para você, mas agora você tem uma caixa nas mãos. Como que é a caixa que você tem para devolver para ela? De metal. Ok. Dentro dessa caixa tem tudo que você carrega que não é seu, mas que só é dela. Daí, você devolve. Dentro da caixa tem não só o medo, também tem outras coisas que você carrega que é dela. Você devolve para ela a caixa e você diz: mãe, deixo com você tudo que é seu e guardo comigo só o que é meu. Mãe, eu deixo tudo que é seu e carrego comigo o que é meu. Percebe o que muda quando você faz isso? O medo diminui, aumenta. Diminui. Para quanto? 3. 3. Tá. Agora, por último, você diz para ela: eu te agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de você. Eu te agradeço pela vida e por tudo mais que recebi de você. É isso. E imagina que você abraça ela. Você pequena, abraça ela. Como tá agora? O medo Tá, tá tranquila agora. Tá. Dá número? ficou no 3 mesmo? Diminuiu mais? Não, pode colocar 2. 2. Terminamos. Como que tá agora o medo de falar em público? Consegue se Tranquilo. imaginar falando? Consegue se Sim, imaginar falando em público? sim, tranquilo agora. Resolveu, então? Sim. Como foi a experiência? Ah, foi boa. O que que chamou sua atenção? Teve alguma coisa que chamou mais sua atenção? É, de ser pequena, né? E a mãe, no caso, ser a grande. Isso. É bom, né? Quando a gente se permite ser pequeno em relação aos pais, fica Sim, bom. sim, é. Que eu tenho, às vezes eu faço ao contrário. Por eu ser a filha mais velha, então você acaba tomando partido de muitas coisas, né? Então você acaba passando essa ordem, sendo maior que ela. Pensa que você tem escolha e que talvez você estava fazendo sem pensar, no automático, e que Sim, agora você pode escolher, né? isso. Legal? E o que que você vai fazer diferente a partir de agora? Ser a pequena. Legal? E falar em público? Ah, sim, já melhorou já. Estou sentindo mais confiança, confiante. Quando que vai ser a próxima vez que você vai falar em público?
Então, não tem nada assim dá certo, né? Ou vivência, né? Ou dinâmica. Você falou que eram duas Sim, dificuldades, falar em público e participar sim, de dinâmica. E que só pensar já trazia o medo. 9 de sim. 0 a 10. Quando você pensa agora, quanto que dá? Quanto que tá o medo? Ah, dá uns dois. 2? Legal. Se alguém te perguntar como foi a experiência da constelação hoje, como que você conta, professor? Eu falo que foi jóia, que foi ótima, que valeu. O que valeu? Esse medo que eu tinha que é com movimentos, sim, frases, né? Assim, simples, mas com uma profundidade, né? Que resolveu, que tirou esse medo, né? De falar em público. Legal. É bom pôr em teste. É bom você marcar e exercitar, porque aí pode surgir outras questões para olhar. Mas Sim. a questão do medo já mudou, e não só o medo de falar em público, você acolheu todos os medos. Então é Uhum. normal que outros medos também fiquem menor. E quando você sentir medo, o caminho é você pensar, tá tudo bem sentir medo. Todo mundo sente medo. Sim. Medo faz parte da vida. Medo não é fraqueza. Medo É. é ser humano. Então, ter medo de falar em público, ok, tudo bem. Acolhe isso. Utiliza isso. Se você está com medo, não esconde o medo, porque esconder é pior. Quando a gente tenta esconder a emoção, aí que ela fica maior e chama a atenção. Verdade. Inclusive, para quem começa a aprender oratória, a falar em público, uma das dicas é você falar do que você está sentindo. Se você vai falar e está nervosa, é bom falar sobre isso. Incluir isso. Quando você fala do nervosismo, ele passa. Se você tenta disfarçar que não está sentindo, aí fica maior. É, verdade. Bom, então foi isso. Eu não vou. O que eu tenho para comentar é quem chegou depois e quiser ver a sessão completa, que foi bem rapidinho. Eu vou olhar quanto tempo deu. Deu 20 minutos. A gente fez em 15 e conversou. É bem rápido. Eu falei, É. quando foca no essencial, quando foca nas emoções básicas, a gente olhou a tristeza, o medo, na verdade, a Uhum. mudança é muito rápida, 20 minutos. E então é isso. E daí quem estiver assistindo a live e entra depois, ela vai ficar salva no GTV. Lá é uma forma de ver ela completa, e o tema foi medo de falar em público.